Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a sua vida. Essa é a 16ª aula sobre o nosso estudo de demonologia. Nós estamos tentando focar naquilo que são os demônios que mais atuam ou mais agem contra nós e contra a nossa vida, que são os dominadores. Nós estudamos que as forças espirituais do mal são forças de fora para dentro. O objetivo do diabo é nos enfraquecer, é sugar nossa energia, é abrir portas emocionais para que o diabo possa entrar e possuir a vida da pessoa. Nós vamos entender que assim na possessão quanto na opressão maligna, o principal objetivo do diabo é dominar a vida de uma pessoa, é dominar a mente, é dominar a vontade e é dominar a ação que esta pessoa tem na vida. Eu quero ler um texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 7, esse é um texto muito conhecido, e eu quero só para que você entenda isso. Marcos 5, versículo 7 em diante, a Bíblia diz assim: exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque Jesus lhe havia dito: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali perto, pelo monte, uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que nós entremos nele. Jesus o permitiu, e então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, na manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram nas cidades e também pelos campos. Esse é um texto fundamental sobre a força de um demônio de possessão. É muito comum nós vermos pessoas dentro da igreja possessas de espírito maligno. Eu disse algumas aulas atrás que o diabo só possui um cristão com 3 possibilidades: quando o cristão tem pecados constantes, quando ele permite, ou ele convida, ou ele chama o diabo para entrar na sua vida, ou ele tem um envolvimento espiritual satânico, diabólico, ele vai no centro de umbanda, de quimbanda, e ali ele tem um envolvimento, obviamente ele dá legalidade ao diabo para possuir. Mas a grande questão que existe não é somente como o diabo entra na vida de uma pessoa, é como libertar essa pessoa que está possessa de um espírito maligno. A Bíblia diz que Jesus repreende aquele demônio. A palavra do Senhor diz que eram muitos, eram 2.000 porcos, então era no mínimo 2.000 demônios que estavam dentro de uma mesma pessoa. E aqui existe uma verdade espiritual, e eu quero hoje nessa aula falar especificamente sobre o ministério da libertação, o que você precisa compreender e entender para o ministério de libertação. Primeira grande verdade: tudo está sob a autoridade de Jesus Cristo, a autoridade do nome de Jesus. Se você está orando com alguém, ou alguém manifesta um demônio dentro da igreja, você precisa saber que aquele manifestar, ou toda aquela ação, está debaixo da autoridade do nome de Jesus. Se você vai orar por alguém dentro da igreja, se você vai orar num atendimento, ou se alguém está reclamando dos sintomas de possessão que você viu aí na apostila e você tem acompanhado, se você vai orar, primeiro cuidado: ore sempre com olhos abertos quando você discernir que há um demônio de possessão. Não ore com olhos fechados quando você discernir que a pessoa está possessa de um espírito maligno, porque muitos demônios manifestam com muita violência, com muita agressividade, e se você estiver com a mão na cabeça, com os olhos fechados, esse demônio pode agredir você no momento que ele se manifesta.
Segundo, é importante que você chame esse demônio para fora, que ele manifeste. Nós não podemos lutar uma luta espiritual contra um demônio que nós não sabemos o que é, como ele está agindo, e muitas vezes o demônio está preso dentro da vida de uma pessoa, e para sair é necessário que você ordene que ele saia. Eu expulsei demônio de uma pessoa que estava na igreja, e o demônio, quando ele manifestou, que eu expulsei, ele disse para mim que ele ficava do lado de fora da igreja, ele vinha com a pessoa possessa, quando a pessoa entrava na igreja, ele ficava na rua, a pessoa ia embora da igreja, ele possuía novamente aquela pessoa. Foi necessário que invocasse, ordenasse aquele demônio para entrar e sair da vida da pessoa. Então, assim, com os olhos abertos, você precisa exercer e usar a autoridade do nome de Jesus Cristo. Todo demônio teme e treme ao nome do Senhor. Todo demônio é obediente ao nome do Senhor. Se você quer saber se a pessoa está mentindo ou não, porque muita gente finge possessão, muita gente tem crise epilética, muitas pessoas têm crise emocional, e isso é confundido com possessão maligna. Se você quiser saber a diferença, é simples: ordene em nome de Jesus. Se a pessoa estiver endemoniada, ela vai obedecer à ordenação do nome de Jesus. Se a pessoa estiver fingindo, se ela estiver numa crise no psique, ela não vai obedecer à ordenação do nome de Jesus. Se você expulsa, você precisa entender que tudo está debaixo da autoridade do nome de Jesus. Se o demônio manifesta, não importa o que ele é, a força que ele tem, você precisa ordenar que quando manifestar, ele venha sem força e ele venha amarrado. É importante que você tire a força com um demônio violento, ordene que ele perca a força, coloque as mãos dele para trás para que você tenha segurança. Não deixe o demônio tocar em você, segurar sua mão, segurar a barra da sua calça. A Bíblia diz que o diabo não pode tocar no ungido do Senhor. Não consinta, porque o diabo diz que vai matar, vai destruir sua casa, sua família. Isso é mentira. O diabo é o pai da mentira, mas você não pode desafiá-lo. Você não pode dizer: então vem me destruir, então vem tocar. Se você der o direito, ele vai agir. Você deve repreendê-lo, porém não ter medo das ameaças, porque todo demônio, quando manifesta, ele vai fazer ameaças a você, ao seu ministério, à sua saúde, à sua integridade e também à sua família. Se você me perguntar: bispo, por que demônios saem com mais rapidez e outros demoram mais? Você precisa compreender primeiro: muitas pessoas possessas receberam demônios que vieram de obras de macumbaria. Aquele demônio que está ali naquela pessoa, ele tem atrás de si algo que foi oferecido: omarafo, farofa, vela, rosa, são obras feitas em encruzilhadas, em cemitério. Aquele demônio, quando manifesta, ele tem aquilo que eu tenho dito, legalidade. Ele possuiu aquela vida porque alguém deu uma oferenda a ele. Nós estudamos lá no começo da lição que o diabo se alimenta do pecado do homem, do pó da terra que ele come. Então, se a pessoa está endemoniada e ela tem uma obra de macumbaria que foi feita, aquela obra de macumbaria precisa ser desfeita. Então é importante que você pergunte ao demônio como ele entrou, qual a legalidade, qual o direito que tem. O demônio vai confessar na autoridade do nome de Jesus se ele recebeu a obra de macumbaria. Você precisa desfazer a obra de macumbaria para que aquele demônio se enfraqueça, para que quando você mandar ele embora, ele saia e não volte mais. Muitas vezes as pessoas me perguntam: bispo, por que o demônio vai embora e depois ele volta na vida daquela pessoa? Ó, bispo, tem um irmão lá na igreja, tem 6 meses, 1 ano, todo culto ele cai endemoniado. Por quê? Porque você manda o diabo embora, mas você não desfaz a obra que foi feita contra ele. Então aquele demônio vai, segundo Jesus, ele volta trazendo consigo 7 demônios piores. Então você, quando expulsar o demônio, precisa antes desfazer a obra de magia negra. Quanto mais foi feito obras, maldições, destruição na vida daquela pessoa, mais forte aquele demônio será, e ele vai resistir você e a ordenação do nome de Jesus. Quando existe uma obra maligna, existe o segundo ponto que faz o demônio se tornar mais forte e mais resistente. Existe uma coisa chamada cabeça de casa. Funciona assim: no reino dos espíritos tem os orixás, os exus, as pombagiras, os caboclos e os espíritos. Toda vez que um orixá se manifestar, você tem na apostila a relação dos nomes dos orixás.
Toda vez que um orixá se manifestar, você pode ter certeza que junto dele tem uma pombagira, e ele é chefe de uma casa de mais outros 9 demônios. Toda vez que um orixá se manifestar, existem outros 9 demônios junto com ele. Às vezes o diabo não manifesta o cabeça da casa, que é o orixá, ou aquele que tem maior autoridade, manifesta um outro demônio. E o que acontece em muitas igrejas é que os pastores expulsam um demônio, e às vezes a pessoa tem muito mais demônios. Nesse caso que nós lemos, eram 2.000 demônios. Jesus mandou todos ir embora. Se o pastor liberta a pessoa de um espírito e existem outros espíritos atrás, esse demônio vai embora, e aqueles demônios permanecem ali na vida daquela pessoa. Por isso é tão difícil essa libertação. É importante entender que dentro de uma casa onde existe um demônio de maior autoridade, e atrás dele existem muitos demônios, quando você estiver ordenando para ele sair, para ele ir embora, aqueles demônios atrás vão estar fortalecendo aquele demônio. Existem casos em que os demônios revezam, manifesta um, manifesta outro, e aquilo te cansa, produz medo, porque muita gente acha que o diabo não vai embora. Essas circunstâncias fazem com que a ação espiritual maligna domine, ou seja mais resistente na sua oração. Eu falei sobre a classe de demônios. Na próxima aula eu quero citar mais diretamente cada uma dessas classes.